Bem, então finalmente voltamos aqui para poder concluir todo aquele arco, né? E já que eu gesticulei assim com as mãos, um ciclo, né? Pegou o trocadilho? Enfim, estamos aqui de volta para concluir tudo que a gente falou sobre metabolismo anteriormente. E agora a gente vai ver alguns processos que são inversos ao que acontecia na outra situação, por exemplo. Aqui tem algumas perguntas norteadoras. E agora a gente vai começar falando especificamente de uma consequência de um processo que é completamente oposto ao que nós vimos anteriormente. Antes, quando nós estávamos acompanhando os mecanismos metabólicos que envolvem a transformação de uma glicose excessiva num estoque para utilizar numa situação a qual ela fosse necessária, nós entendemos que a glicose ela passaria através do citoplasma hepático e citoplasma das células musculares esqueléticas ia ser transformada numa espécie de estoque, numa molécula, né, num polissacarídeo com mais de 50 mil unidades de glicose ligadas a ele, que é o glicogênio. O glicogênio é a forma estoque da glicose, tá? Ele normalmente é uma molécula, um polímero, que tem vários ramos, vários galhos, né? Como se fosse realmente uma estrutura galhosa, tá? E nós discutimos que a necessidade de arquivar e armazenar moléculas de glicose seria muito importante, mas nós ainda não descobrimos o porquê. Além disso, a gente falou sobre como o nosso organismo também prefere guardar lipídios, né? Então, o estoque de glicogênio no fígado e no músculo, sintetizados a partir da glicose, eles são usados numa primeira instância como estoque majoritário, estoque principal. Mas, em uma segunda instância, o corpo, pensando numa situação muito urgente e emergente, dependendo do caso, ele vai arquivar energia também em lipídios a longo prazo. E esse tipo de atividade, esse tipo de consequência e de reação química que envolve o armazenamento de energia no fígado, no músculo, no tecido adiposo, é basicamente pensando em uma situação: o estresse. O estresse nutricional, como por exemplo o jejum, né? Então, o jejum, que é aquele momento, aquele intervalo de tempo muito comprido no qual uma pessoa fica sem se alimentar direito, aquele quadro de jejum, eu ia falar quadro jejunal, só que jejunal lembra mais o jejum do intestino delgado e ia fazer uma mescla meio doida aqui, mas enfim. Esse quadro de jejum, ele traz algumas consequências um pouco desastrosas se elas não fossem revertidas anteriormente, tá? Então, o que acontece em situações normais de temperatura e pressão, a famosa CNTP, é que quando nós nos alimentamos, o bolo alimentar passa por todo o trato gastrointestinal a fim de que alcance finalmente o lume do intestino delgado, onde todos os compostos orgânicos vão ser finalmente absorvidos. Essa é a intenção máxima de toda a nossa alimentação. Uma vez que todos os compostos orgânicos são absorvidos, eles vão ganhar destinos diferentes dentro do nosso corpo, conforme a necessidade de cada célula, né? Lipídios, proteínas, vitaminas, sais. Quem vai determinar é a demanda celular. Entretanto, existe um composto orgânico que é principal, é a glicose. A glicose, um carboidrato, esse carboidrato aqui é o preferido do nosso corpo para poder produzir o ATP. Logo, em situações as quais não haja a presença de glicose disponível no organismo, teoricamente, as minhas células que precisam de glicose para produzir o ATP, que é a forma universal de energia usada dentro da célula, vão morrer. Ou seja, teoricamente,
Enquanto a gente se alimenta, a glicose daquele alimento é absorvida, lançada na corrente sanguínea e as nossas células vão usar, vão se apropriar dela graças ao metabolismo, principalmente da insulina nesse momento, né? Porém, numa situação a qual, por exemplo, há 4 ou 5 horas nós não nos alimentamos. Você não comeu nada. Logo, não veio nenhum alimento te fornecer glicose necessária para o teu metabolismo. O que vai acontecer é que, teoricamente, o teu corpo ia começar a não produzir mais ATP pela ausência de glicose. É por essa razão que existem os estoques energéticos e em situações de estresse, como o jejum, por exemplo, um estado metabólico chamado de pós-absortivo, né, porque é depois de uma absorção, esses estoques vão ser acionados para poder compensar a ausência desse carboidrato pela via oral. Entendem? Por isso que é importante e vantajoso para o organismo guardar glicose e guardar compostos orgânicos. Porque nós vamos ver ao longo desses vídeos que quando o estoque de glicogênio do fígado termina, o que vai acontecer, já que toda a glicose acumulada e guardada terminou, é a mobilização de outras estruturas e outros tecidos cedendo para o fígado compostos não carboidratos para produzir glicose. Esse processo nós chamamos de gliconeogênese. Então é uma síntese de nova glicose. Eu vou produzir uma molécula de glicose a partir de um substrato que não é carboidrato. Eu produzo glicose a partir de gordura. Parece meio absurdo isso, mas é exatamente isso que a gliconeogênese se propõe. Então, numa primeira instância, nós temos um estoque de glicose. Porém, à medida que o jejum se prolonga e passa a ser 8, 10 horas de jejum, o fígado queima todo o estoque de glicose. E por que, vocês me perguntam? Bom, é simples, é por causa desse cara aqui. Claro, nós temos trilhões de células e a maioria delas utiliza respiração celular. Então, apesar de eu ter generalizado, não é só por causa desse cara aqui, mas é prioritariamente por causa desse cara aqui. O metabolismo do sistema nervoso é um dos mais oxidativos e que mais gasta glicose de todo o corpo. Entendeu? Além disso, o que ocorre é que o tecido nervoso é muito sensível a qualquer variação de oxigênio ou glicose. Se falta oxigênio, como numa parada cardiorrespiratória, por exemplo, se o paciente não volta, a lesão cerebral que pode se instalar nessa porção do sistema nervoso central, que é o encéfalo, é de caráter irreversível. É muito sensível. Então, toda a glicose que está sendo liberada dessa molécula de glicogênio no fígado vai ser prioritariamente mobilizada para saciar a demanda cerebral, tá? O cérebro é um grandiosíssimo oxidador de glicose. Por isso que ele precisa, em ordem de prioridade, de glicose mais do que os outros tecidos, tá? Ele não trabalha com qualquer outro tipo de composto se não for a glicose, por exemplo. Cérebro não faz gliconeogênese, minha gente. Ele só recebe glicose. Célula da glia não faz gliconeogênese, não. Entendeu? Ele só recebe essa glicose. Então, o que acontece numa situação de jejum, a qual nós chamamos de um estado metabólico absortivo, é a mobilização de mecanismos metabólicos para contornar essa baixa de glicose aqui,
tá? A gente vai ver isso mais com calma conforme a gente for vendo os próximos vídeos, mas em situações normais, no nosso sangue, nós podemos encontrar tanto insulina quanto glucagon. Esses dois hormônios existem. O que vai determinar o momento de cada um deles brilhar é a condição, né, nutricional daquela pessoa. Ela recém se alimentou? Legal. Então a comida chegou, a glicose foi absorvida e foi para o sangue. A glicose está indo para o sangue, está sendo absorvida lá do enterócito e está indo para o sangue. O que acontece com a glicemia? Aumenta. Ela tem uma hiperglicemia. Durante essa hiperglicemia, a insulina ela fica mais aumentada do que o glucagon e começa a atuar para diminuir a glicemia. O que acontece no caso do glucagon é o oposto. Numa situação de jejum prolongado, o que há no sangue é baixa glicose, é uma hipoglicemia. Então, nesse momento, o glucagon entra no seu estado de auge e vai acionar vários mecanismos para mandar a glicose para o sangue e reverter essa hipoglicemia. Né? Então, por exemplo, esses mecanismos aqui de quebra do glicogênio para liberar a glicose, de gliconeogênese, todos esses mecanismos aqui são em resposta a glucagon, que é liberado durante situações de hipoglicemia. Tá? E tudo isso aqui serve para suprir a necessidade metabólica das células e também desse cara aqui, que é o cérebro. O cérebro, só ele sozinho, ele consome cerca de 120 gramas de glicose por dia. Eu sei que parece pouco, né, falando em gramas, mas assim, isso aqui é célula, tipo assim, célula é um negócio microscópico, você não vê a olho nu. E tipo, isso aqui consome 120 gramas de glicose, que é um negócio macroscópico, que se você colocar na pia, assim, 120 gramas, você vai ver um montezinho de glicose, meu Deus, assim, glicose e açúcar, né, mas funciona do mesmo jeito, você vai ver assim, meu Deus, quanta coisa. Pois é, então o tecido cerebral, ele não pode ficar sem glicose. Apesar de que, né, mesmo que em situações de jejum a glicose seja disponibilizada para o cérebro por meio desses mecanismos aqui, a gente ainda experimenta uma sensação de desconforto, né? Mesmo diante de situações de jejum. Apesar do cérebro estar recebendo glicose, a gente ainda tem cortisol, por exemplo, né? Cortisol tá ali na corrente sanguínea também e tem sistema límbico, né? A gente fica mais irritado, fica, sabe, puto da vida quando não come. Tudo isso acaba sendo uma resposta que o teu cérebro diz: meu brother, come alguma coisa, cara, senão eu vou morrer. Come alguma coisa. É tipo isso, mais ou menos.